Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, maravilhosa porção de hoje, porção Kedoshim, que significa santos, santos. O tema a ser desenvolvido hoje será a santidade, a santificação, sermos santos. Está em Levítico 19, a partir do verso 1 até o capítulo 20, verso 27. Temos Haftará, referência nos profetas, em Josué 24 e Amós 9, nos versos 7 a 15, Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em Hebreus capítulo 10, verso 14, capítulo 12 e verso 14, dentre outros textos. Queridos, terminamos o estudo da porção anterior, Haremot, com uma lista de relações sexuais ilícitas, do capítulo 18. Então, nós nos deparamos com vários comportamentos descritos expressamente na Torá, onde já nos mostra qual caminho que devemos seguir, sobretudo porque o Eterno nos chama à dependência e à obediência a Ele. E aí, nós começamos, a porção de hoje começa no capítulo 19, que diz assim: disse Adonai a Moshe, a Moisés, fala a alguns da congregação. É isso que está escrito aí? Fala toda a congregação. Então, atentem para isso. A palavra do Eterno, ela é para todo o Israel, toda a congregação. Vale dizer, Israel enquanto o povo inicialmente escolhido por Adonai para ser uma nação sacerdotal, quanto para todos aqueles que se permitem enxertar em Israel. Então, há uma pecha no mundo religioso como um todo, no sentido de dizer que não tem nada mais a ver com Israel, que na verdade é o Israel espiritual, o que é um grave engano. A própria Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, deixa isso extremamente claro, e qualquer um que se permite equivocar, o faz de forma desidiosa, negligente, por não conferir as próprias Escrituras. Aliás, o nosso mestre Yeshua, conhecido no mundo tradicional religioso como Jesus, deixa claro que ele não veio para anular absolutamente nada da instrução do Pai, muito pelo contrário, tudo o que ele ensina é exatamente a instrução do Pai, e que nada vai passar dessa instrução até que tudo seja cumprido. E, vale dizer, ele deu início ao cumprimento, sobretudo e evidentemente no aspecto sacrificial, cerimonial da Torá. Então a Torá, a instrução do Eterno, ela abarca todas as áreas da nossa vida. E a principal área que o Eterno quis tratar inicialmente é exatamente o ponto que nos desconecta com Ele, que é a questão do pecado. Então, para isso, para que Ele desse instruções e para que o povo pudesse compreender como fazer essa reconexão ou como se manter conectado, só pode ser por meio do afastamento total do pecado. E dada a nossa natureza, nós sabemos da dificuldade disso, e aí é que entra o sacrifício de Yeshua. Então Yeshua vem inicialmente cumprindo essa parte sacrificial da Torá, que está desde Gênesis 3, onde o Eterno faz a promessa lá de que o Filho do Homem esmagaria a cabeça da serpente, mas todo o resto da Torá, todas as outras instruções, competiam a Yeshua nos dar um significado pleno. Então nós atentemos para isso, porque ele coloca fenômenos naturais, nós sempre falamos disso, muito mais de 200 vezes, e é bom que assim seja, porque somente falando é que nós vamos gravar, nós precisamos dessa repetição. Ele disse que enquanto houver céus e terra, então nós temos aí o céu e nós temos a terra. Por quê? Porque o céu e terra serão refeitos, conforme previsto em Apocalipse. Aí sim, quando for refeito, quando ele cumprir plenamente a Torá, aí ele entregará o reino ao nosso Deus e Pai, ao Deus dele,
e ao nosso Deus e Pai, conforme 1 Coríntios 15, versos 26 e seguintes. E aí muitos falam que não precisamos de guardar a Torá, não estamos debaixo da lei. É óbvio que nós não estamos debaixo da maldição da lei. Agora, sem lei é impossível, porque todo mundo é regido por lei ou por leis. O Eterno coloca uma ordem, estabeleceu uma ordem inicial que jamais será quebrada. Então nós precisamos de entender isso, porque senão nós leremos a Torá, as instruções, e vamos começar a criar elucubrações, relativizações, flexibilizações. Hoje mesmo discutimos na mesa do café sobre se isso vale para Israel ou se vale para o mundo inteiro. Gente, inicialmente foi um povo. O Eterno começa lá em Abraão com o pacto, por meio de Abraão vem a descendência, até a questão de Yeshua, tudo partindo de Abraão. Mas tudo isso para nos ensinar num caminho que ele padronizou para nós. Todo esse caminho ele é feito por normas, para que nós retifiquemos o nosso modo de viver e possamos, obviamente, agradá-lo nessa dependência dele. Então, quando nós olhamos, o Eterno faz esse pacto inicial como um modelo para quem? Para todas as outras nações. Então, ou seja, a palavra é muito clara, a Torá é muito clara, a Torá é para todos. Tem situação que é só na terra de Israel? Por exemplo, a questão do templo. Sim, é o centro mundial do poder de Deus, vamos colocar dessa forma. Então, o templo foi construído ali por Salomão uma vez, depois foi construído de novo, e agora aguarda-se um terceiro templo, que eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas ali é o centro. Então, tudo que se referia a templo, nós sabemos que não há mais templo. Então, muitas coisas já não se praticam, não porque não devem ser praticadas, mas porque a sede dessa prática ainda não foi reerguida. Então todo o resto, a questão da obediência, a questão da terra, todo o resto serve para o mundo inteiro. Israel foi eleito como um modelo para o mundo. Então as leis que foram dadas a Israel não foram leis porque Israel é melhor do que outra nação. Não, é porque eles aceitaram. Primeiro eles se colocaram na condição de ouvir e obedecer, ou de obedecer e ouvir, e a partir daí servir de modelo para as demais nações. Então nós temos aqui relações sexuais ilícitas. Porque eu falei tudo isso? Exatamente porque eu falei assim, mas isso aqui é num contexto, numa determinada época. Não, 1000 vezes não. Yeshua deixa claro que o que o Eterno fez lá no princípio prevalece, permanece, jamais pode ser alterado. Ou seja, tudo o que tem aqui acerca de relações sexuais ilícitas valerá até o momento final. Então não se deixe enganar por essas falácias ou por esses sofismas, porque colocam uma pitadinha de humanismo, de relativização, para que, obviamente, nós venhamos a cair, nós venhamos a romper o elo que nos conecta com o Pai. Esse é o objetivo da nossa Yetzer Hará, do nosso inimigo, é nos apresentar uma situação mais cômoda, para que nós possamos escolher essa situação mais cômoda em manifesto prejuízo da Torá. Então, leiam depois novamente aí a questão das relações sexuais ilícitas, e na Brit Hadashah, vale registrar, na Brit Hadashah, Rabino Shaul Paulo, ele descreve com muita ênfase a questão das relações ilícitas. Por quê? Porque é um pecado contra o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é o quê? Templo do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. Então nós não podemos entregar o nosso corpo
a orgias sexuais. Não podemos entregar o nosso corpo para qualquer outro relacionamento que não seja aprovado pelo Eterno. Exatamente porque o nosso corpo é templo de algo que é absolutamente santo. E é aí que está. Vem aqui o capítulo 18 inteiro falando de relações sexuais ilícitas. E aí logo no verso 19, no capítulo 19, perdão, verso 1, disse Adonai a Moshe: fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis. Gente, isso aqui é uma ordem. Isso aqui não é uma faculdade. Isso é uma ordem, isso é imperativo. Ou seja, vocês serão santos. Santos sereis. Não é, vocês têm a faculdade de serem santos. Vocês optem se vocês querem ser santos. Eu preciso que alguns sejam santos. Não. Toda a congregação. Santos sereis. Por quê? Porque eu, Adonai, o vosso Elohim, o vosso Deus, sou santo. Então, gente, essa é a premissa maior. A ordem vem: santos sereis. Por quê? Porque eu, o vosso Elohim, o vosso Deus, sou santo. Santo. Então, queridos, esse tema, sem dúvida alguma, é o tema mais sério das Escrituras. Por quê? Porque trata da essência daquele a quem dizemos servir. A essência de Adonai é a santidade. Santidade, o Eterno, ele é santo, ele é todo santo. A essência dele é santidade. Então, por isso é que é muito sério. Por quê? Porque quando nós dizemos que o servimos ou que o seguimos, nós temos que nos adequar a esse padrão de santidade. E aí, não é uma tarefa tão simples quanto se nos apresenta. Nós precisamos de uma plena consciência disso para que efetivamente o pacto seja válido. No nosso direito pátrio, nós falamos de vícios de vontade, a vontade viciada. Se qualquer coisa influenciar na nossa vontade, aquilo se traduz num negócio viciado, e aquele negócio não se concretiza da forma plena como deveria se concretizar, exatamente porque o elemento volitivo, que é a nossa vontade, de algum modo, ela está contaminada, ela não está plena. Com o Eterno é a mesma coisa. Nós precisamos saber a quem servimos. A quem servimos? A um Deus que é absolutamente santo. Então, não há espaço para que eu haja de um outro modo, senão conforme os padrões desse Deus a quem eu digo servir. Pois não? Hebreus 12:14 fala que sem santificação ninguém verá. Não. Exatamente, é a Haftará de hoje, inclusive. Exatamente isso. Então, queridos, a palavra do Eterno, as Escrituras como um todo, de Gênesis até Apocalipse, nos apresentam, ou melhor, nos assegura que uma vez, preste atenção, uma vez admitidos como filhos, ou seja, nós éramos filhos? Não éramos. Nós éramos criaturas. Agora, admitidos como filhos, nós devemos nos separar para as boas obras, para que possamos buscar e viver uma santidade na prática. Como é viver essa santidade no nosso cotidiano, na nossa vida prática? Como isso ocorre? No século XXI. Em pleno século XXI, em plena desarmonia total, no que toca às leis, diga-se, numa completa anomia, onde regras são ignoradas, regras são rechaçadas, regras são démodé. Então, nós precisamos compreender isso e firmar o nosso pacto. Em Levítico 11, 44 e 45, diz assim: eu sou Adonai, o vosso Elohim, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos,
porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Aqui em Levítico 11, aqui fala do padrão alimentar dos filhos de Deus. Teve um irmão que estava falando com um outro irmãozinho aqui agora há pouco sobre o cabelo. Gente, é tão preciosa ou preciosas as instruções do Eterno, que o Eterno se importa conosco em todas as áreas da nossa vida. Aqui nós temos o Eterno se colocando para nós uma obrigação de nos consagrarmos e de sermos santos, porque Ele é santo, e para que nós não nos contaminemos com o padrão de alimentação do mundo. E aí Ele diz: olha, vocês podem comer, obviamente, do que é alimento, né? E aí Ele começa a elencar, né, a declarar o que é alimento do que não é alimento, tanto na parte aérea, quanto na parte terrestre, quanto na parte marítima. Ele nos dá, né, ali as balizas para que nós saibamos como nos alimentar. Então Ele se importa com a nossa alimentação, Ele se importa com a nossa vestimenta, Ele se importa com o nosso corte de cabelo, Ele se importa da forma como nos portamos na sociedade. O padrão dele tem que nos atingir 100%, do alto da cabeça à planta dos pés, para saber até onde nós estamos colocando os nossos pés, como está sendo o nosso caminhar, o nosso proceder, como estão sendo as nossas ações. Tudo tem que ser pautado pelo padrão dele. Então atentemos para isso. Então o Eterno começa aqui fala toda a congregação, não é para um e nem para outro, não é para o sexo masculino e não para o sexo feminino, não é para adulto e não para criança, toda a congregação dos filhos de Israel, E voltando então, a questão do enxerto, todo mundo que está enxertado em Israel torna-se israelita. Falava hoje também com os irmãos lá na mesa, é um galho de limão enxertado agora numa laranjeira, e vai receber a seiva dessa laranjeira. Estou fazendo alusão à oliveira brava e à oliveira verdadeira. Então os primeiros frutos produzidos, uma vez enxertados, os primeiros frutos virão ainda com aquele amargo, do limão. Então assim, a oliveira brava ainda vai produzir ali de uma forma, não tão agradável e tal, e aí ela vai recebendo a seiva da verdadeira oliveira. Diga-se, essa seiva são exatamente as instruções do Eterno, e à medida que vai recebendo dessa seiva, ela vai se purificando, e essa purificação atinge um padrão aqui para nós de santificação. Por quê? Porque vai purificando, e é óbvio que essa purificação ela tende a nos separar, Santificação é separação do modo vil de viver, da nossa vã maneira de viver, daquilo que nós aprendemos, sobretudo aí com o romanismo. Então no verso 7 e 8 fala: portanto, santificai-vos e sede santos, porque, repete de novo, eu sou Adonai, o vosso Elohim, o vosso Deus. Como ser santos? O verso 8 responde. Olha o verso 8 do capítulo 19. Espera aí. Adilson, eu vou ler aqui 1 Pedro 1,22, fala: agora que vocês se purificaram pela sua obediência à verdade. Ou seja, quando conhecemos ali a Torá, que é a verdade, nós vamos ali nos purificando. Exatamente. Então, queridos, guardai-os, como ser santos? Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou Adonai, que vos santifico. Aqui está, na verdade, está no verso, no capítulo 20, não no 19, perdão. Tá? Então, no verso 7 do capítulo 20,
santificai-vos e sede santos, porque eu sou Adonai, o vosso Elohim. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou Adonai, que vos santifico. Então essa é a forma que nós temos de nos santificar, cumprindo, guardando, obedecendo, dependendo do Eterno, para que o padrão dele seja de fato pleno na nossa vida. E aí, queridos, vamos ver agora os mandamentos, as mitzvot do capítulo 19 e do capítulo 20. Vejam bem aí a questão da prática. Nós sabemos que nós temos 3 tipos de mandamentos, de modo geral. Quais são? Mishpatim, Edut, Hukim e mitzvot, que é a forma generalizada de mandamentos. Então, aqui, vejam bem, logo no capítulo, no verso 3, fala do respeito pelos pais. Olha aí, nós estávamos falando agora há pouco a questão dos pais, de honrar pai e mãe, Então já começa falando do respeito pelos pais e pelos sábados, Shabat, a guarda do Shabat. Vejam a importância que o Eterno coloca para nós, no que toca aí a obediência aos mandamentos já estabelecidos. No capítulo 19, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus Shabatot, os meus sábados. Eu sou Adonai, o vosso Elohim. No verso seguinte, capítulo 4, abstinência da idolatria. Idolatria, queridos. Idolatria não é apenas cultuar imagens. Tem gente que acha que idolatria tem a ver só com aqueles santos, aquelas estatuazinhas de gesso ou de barro. Não, idolatria é qualquer coisa que tira o lugar de Deus na nossa vida. Isso é idolatria. Então, cuidado com a idolatria. Segue aí falando do procedimento correto para sacrifícios pacíficos. Segue ainda a preocupação pelos pobres e estrangeiros, no que toca ali na colheita na fase da colheita, não para sempre deixar algo para que os pobres e os estrangeiros tenham o que colher também. Tem a proibição de roubar, de mentir, de negociar com falsidade, de jurar falsamente, de profanar o nome do Eterno, de se aproveitar de uma pessoa surda ou cega, de fazer julgamentos injustos. Mais uma vez, olha aqui, a proibição é de fazer julgamentos injustos. E aí, olha o verso 16 do capítulo 19. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. O que é mexeriqueiro, gente? Lashon Hará. Olha aí, Lashon Hará. Estudamos de forma bem contundente nesse ano. Não andem com essas pessoas. Aliás, é um contrassenso, porque no nosso meio, aqui está dizendo que não pode haver isso no nosso meio. Muito menos andar com esse tipo de gente. Muito menos esse andar aí é dar ouvidos. Já falamos sobre isso, a forma correta de nos comportarmos quando alguém vier falar algo de outra pessoa. Então existe uma forma santa que o Eterno determina. Isso é santificação na prática. Essa é a forma pela qual nós vamos nos santificando, vamos nos separando. Todos esses pontos que eu acabei de mencionar: mentira, roubo, negociatas, profanação do nome do Eterno, de aproveitar de alguém que tem uma deficiência física, de fazer julgamentos injustos, de fofocar, de odiar o próximo. Olha aí, vingança, no verso 18, de misturar raças, sementes ou tecidos. Esses mandamentos são ruquim, muitas vezes inexplicáveis aos nossos olhos, a nossa inteligência, mas com certeza algo
que o Eterno determina e que simplesmente nós obedecemos. A questão ainda das misturas, verso 18, né? Pessoal, não para me tirar com esses animais. Qual que é o verso aqui? No verso 17, queridos, eu quero ter uma colocação. No verso 17: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas o quê? Repreenderás o teu próximo e por causa dele, o quê? Não incorra pecado por causa dele. Não ser culpado de pecado junto com ele. Exatamente. Gente, vejam o que nós sempre estamos falando aí da preciosidade do corpo e da corresponsabilidade. Quando eu digo corresponsabilidade, na verdade eu estou enfatizando o co-cuidado. Ou seja, o cuidado mútuo, o cuidado que nós devemos ter uns com os outros, o cuidado de nos mantermos coesos nas instruções. Por quê? Porque senão, olha aqui, se eu não fizer isso, e o meu próximo, diga-se, qualquer um de nós aqui, se estiver fora do padrão da Torá, e nós nos calarmos, nós nos acovardarmos, nós simplesmente negligenciarmos o mandamento, nós vamos responder pelo pecado. Tal qual no mundo, no nosso direito pátrio também acontece. Se alguém concorda ou se omite na prática de um crime, ele é conivente com aquele crime. Então existem maneiras corretas de agir para que nós não sejamos cúmplices. E o Eterno deixa isso extremamente claro nas suas instruções, em toda a Torá, e inclusive na Brit Hadashah, enfatizando o aspecto prático disso. Então nós temos que parar com esse adágio popular de não julguem, não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso é porque quando nós julgamos com padrões injustos. Agora, nós devemos julgar, o próprio Jesus e Yeshua fala isso, nós devemos julgar segundo a reta justiça. E é exatamente essa reta justiça que está sendo nos apresentada agora nesse momento. Ezequiel 3 também fala isso, da correção. Sim, com certeza, vários outros, Ezequiel fala, salvo engano em Amós, Isaías, o tempo todo nós somos admoestados a manter coesa a ordem do corpo, e diga-se, essa ordem só é mantida dessa forma, em havendo correções. Se não houver correção, a coisa vai degringolando. Então, repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Tem texto muito claro que fala que se o irmão errar e nós advertimos o irmão e ele corrigir, beleza, nós ganhamos o irmão. Agora, se nós advertirmos e ele prosseguir, a despeito aí do procedimento também no corpo de como fazer, ele agora está por conta dele, ele está fazendo por única e exclusiva responsabilidade dele. Eu não sou conivente com isso. Ao passo que se eu me calar, eu me torno conivente. Eu sei que está errado, mas eu não coloco. Por quê? Porque eu quero ficar bem. Eu não quero me indispor com o irmão. Meu irmão vai ficar chateado comigo, ele vai ficar de cara fechada comigo e tal, e eu, no final de contas, eu quero ficar bem com todo mundo. No reino de Deus não tem espaço para isso. Ou nós, é o que eu falei, nós entramos nesse pacto com uma missão, que é nos assemelharmos ao Eterno. Sereis santos, porque eu, Adonai, o vosso Elohim, sou santo. Então essa é a premissa máxima. Então, queridos, eu queria o verso do misturar sementes. Verso 19: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Olha aí. Então, o Eterno fez tudo numa ordem. Então, ele nos dá aqui uma diretriz de não permitir que um animal de uma determinada espécie se ajunte com outro de outra espécie.
No teu campo não semearás sementes de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Ruquim. Aqui tem um sod, tem um segredo sagrado guardado nesses mandamentos, que requer uma análise extremamente aprofundada, que nós não temos tempo para fazer isso aqui agora, tá? Mas pode ser um tópico que nós venhamos a explorar aí nos demais encontros. A proibição de comer o fruto das 3 primeiras safras. Olha aí, plantou uma árvore frutífera, durante 3 anos nós não podemos comer o fruto daquelas árvores. Nem no quarto, né? Nem no quarto, na verdade. Então, no quarto ele é oferecido, né? É consagrado, e aí só a partir do 5º ano. Agora, o que eu falei, na prática, a gente olha para o fruto na árvore e nós olhamos para aquele fruto e o que pensamos, né? Aí ele vai cair, vai apodrecer, eu não posso comer. Né? A proibição, novamente, aqui de comer sangue. Prática de ocultismo. Gente, olha o tanto de mandamentos que tem nessa porção de hoje. Olha o tanto de mandamentos. E para que esses mandamentos? Para nos afastarmos disso. O Eterno está nos chamando à santificação, pois não? Eu vi um comentário no site Judeus Ortodoxos que eu achei muito interessante, que muitas vezes as pessoas acham que isso de viver a palavra na prática é coisa de cristianismo, é coisa não sei o que. É um absurdo, porque viver a palavra na prática é a essência. Mas como Yeshua deu muita ênfase, as pessoas pensam assim. E esse judeu ortodoxo falando que a santidade que o Eterno exige de nós, ela está ancorada nas atividades da nossa vida cotidiana. Sem dúvida. Não é uma pessoa que fica o dia inteiro orando, cantando e lendo a Bíblia. Claro que temos que fazer isso. Mas é na forma como eu lido com a vida material, com as pessoas, que eu faço as minhas coisas. O cotidiano está permeado de oportunidades para eu ser santo e de mandamentos para eu ser santo. Por isso que a gente tem que ficar atento ao dia a dia, por isso que a gente enfatiza tanto aqui para nos ajudarmos mutuamente em vivermos a palavra no dia a dia, começando dentro do lar, né? Não, olha o tanto, igual eu falei, olha o tanto de mandamento aqui, ó, idolatria, a questão dos pobres, né, respeito pelos pais, guarda do Shabat, roubar, não mentir, né, não negociar com falsidade, não jurar falsamente, não profanar no nome de Adonai, não se aproveitar da deficiência do nosso próximo, não fazer julgamentos injustos, não fofocar, não praticar a jornada. Isso é no nosso cotidiano. No caminho é que nós vamos corrigindo os nossos comportamentos. A prática de ocultismo, onde eu parei, cortar o cabelo de forma inapropriada. Que eu falei, o Eterno se importa até com o nosso corte de cabelo. Então existe uma forma correta de cortar o cabelo. E aí nós que temos essa instrução, que sabemos essa instrução, nós vamos seguir essas instruções. Golpear, fazer marca no nosso corpo, questão da prostituição, até mesmo de filhos e filhas, transações comerciais desonestas e o respeito aos mais velhos. Respeito aos mais velhos. Amor pelo próximo e pelo estrangeiro, da mesma forma como nós amamos a nós mesmos. Gente, quando Yeshua fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo, o que ele está comunicando? Yeshua sendo um judeu, havendo declarado o tempo todo que ele não estava ali explicando nada dele mesmo, mas sim a instrução do Pai. O que significa amarás o teu próximo como a ti mesmo? Assim como ele fez, ele obedeceu o Pai, assim ele quer que a gente obedeça. Esse é o padrão do amor. Veja isso. Mas se você quer para você tem que querer o seu próximo. Exatamente. Não, se você não amar você mesmo, obedecendo ao Eterno, como você vai amar alguém? Como você vai dar aquilo que você não tem? Esse amor pelo próximo, gente, presta atenção. Toda vez que vocês ouvirem
A partir de agora, né, para quem não internalizou isso ainda, toda vez que vocês ouvirem a palavra amor, vocês vão conectar automaticamente a dependência do Eterno. Amar significa ser dependente do Eterno. Amar significa obedecer ao Eterno. É isso que é amor. Isso que é amor. A palavra diz o quê? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Então, esse é o conceito de amor. E é interessante porque do casamento para cá, eu estava até discutindo isso com a Maria Lúcia, nós ouvimos também um videozinho hoje de manhã falando sobre isso, já tinha ouvido outras vezes, né, falando que o mandamento de amar é para o homem, não é para a mulher. Presta atenção. O homem tem um mandamento de amar, a mulher tem um mandamento de honrar e respeitar o marido. Então, enquanto compete à mulher honrar e respeitar o marido tem o mandamento, o principal papel de amar a esposa. Agora, vamos lá então, o que é amar a esposa? Conduzir na verdade do Eterno. Gente, olha a preciosidade disso. E aí na Brit Hadashah fala o quê? Né? O marido, amai as vossas mulheres como Yeshua amou a congregação e deu sua vida por ela, o quê? Purificando-a pela palavra. Que é a palavra? Torá, a instrução da terra. Vejam como o amor está conectado a uma guia, a uma direção, a uma instrução. Não existe amor. Quando fala para nós, homens, para amar a nossa esposa, como Yeshua amou a congregação, por quê? Porque o amor de Yeshua pela congregação é no sentido de conduzir essa congregação nos santos caminhos de Adonai. Esse é o nosso papel. Então, quando eu digo que eu amo a minha esposa, eu estou fazendo de tudo, e o mandamento é esse mesmo, né? Eu tenho que fazer de tudo para conduzi-la no padrão do Eterno. Marido, amai a vossa esposa como Yeshua amou a congregação, a fim de apresentá-la aprovada, purificando-a. Primeiro passa pelo processo de purificação pela palavra, pela instrução, ou seja, aquilo que ela não sabia, a partir de agora ela sabe. Aquilo que estava errado, a partir de agora ela sabe que estava errado, né? O que está errado e vai retificar. Então isso é a purificação que ocorre somente pela palavra. E aí, uma vez purificado, aí o resultado final é apresentá-la aprovada, gloriosa, sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, ou seja, santa e sem defeito. Gente, olha o sode desse negócio. Olha a preciosidade e a responsabilidade nossa enquanto homens. Agora, a mulher, porque nós aprendemos, gente, a questão do amor aí, nós aprendemos esse amor aí platônico, né, nessas filosofias gregas aí que nos foram apresentadas, uma coisa 100% humanista, coloca o homem, o ser humano como centro de todas as atenções, enquanto o Eterno nos ensina o tempo todo que Ele é o centro, né, que tudo tem que ser feito em correspondência com Ele, né, tudo tem que ser feito para que o nome dele seja glorificado. Isso tudo para quê? Na verdade, esse é um teste para nós, para que nós atinjamos esse padrão de santidade, para que um dia nós venhamos a obter o nosso certificado de aprovação, e aí nós estaremos para sempre com Ele. Olha que delícia, gente. Esse é o objetivo. Isso é só um vestibular, né? Essa vida aqui, tão fugaz, ela é um teste para nós. Ela é um teste. E em cada conduta dessa aqui, em cada mandamento, apresenta para nós, né, uma oportunidade contrária. E aí nós temos, uma vez sabendo desse mandamento, vamos dizer o quê? Não, o mandamento fala isso. Não, aqui, faça assim. Aqui, omita a sua declaração de imposto de renda. Não, eu tenho que agir com lisura dos negócios. Quem é você quando ninguém está olhando? Exatamente. Então começa pela parte ética, né? Queridos, no capítulo 20, vou só pincelar, né? De novo, né? Começa aí falando da idolatria,
não oferecer nenhum sacrifício a outros deuses, fala da pena de morte para quem age dessa forma. Olha aí, será extirpado do meio do povo. É claro que agora nós sabemos que essa pena de morte, ela vai acontecer no aspecto de morte eterna. Por isso que a palavra fala, bem-aventurado, né? Feliz é aquele que tiver parte na primeira ressurreição. Porque a pessoa que praticar essas coisas, ela será exterminada, desarraigada. No verso 6 do capítulo 20, mais uma vez, consagração a Adonai como o santo. De novo, gente, mais uma vez, olha aqui, relações sexuais ilícitas. Então, a santidade nas relações sexuais. Como eu disse, a Brit Hadashah fala disso com tanta veemência, com tanta firmeza, né? Que se nós atentarmos para que o nosso corpo, de fato, ele é templo do Ruah, do Espírito de Deus, né? Nós vamos pensar 1 milhão de vezes antes de comermos, antes de bebermos, antes de falarmos, né? Antes de vestirmos, antes de cortar o cabelo, antes de fazer a barba, enfim, nós vamos tratar o nosso corpo como algo separado, como algo santo, que pertence ao Eterno, né? Tratar esse corpo com respeito, né? E não permitir violações, né? Principalmente tendo conhecimento por meio das instruções do nosso Elohim. Pois não. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o próprio Deus de paz o santifiquem completamente, e que o espírito, alma e corpo de vocês, irmãos, sejam preservados, irrepreensíveis e sãos em todos os sentidos. Ou seja, praticamente isso que... Gente, o Ruah fala com a congregação, que o Gutierrez, 2 textos que ele falou aqui, parte da nossa Haftarah. Eu também vou falar sobre isso. E continue falando, né? É só para ver como que o Espírito de Deus age, né? Ele está mantendo aqui uma mensagem que faz parte da mensagem, né? Então, isso é mais um cuidado que nós devemos ter, né? Isso é porque o Eterno está querendo ser enfático conosco. Ainda no capítulo 20, verso 27, proibição de feitiçaria e necromancia, e também pena de morte para os praticantes desse tipo de conduta. Querido, Salmo 99:9 fala assim: exaltai a Adonai, o nosso Elohim, e adorai-o no seu santo monte, pois Adonai, o nosso Elohim, é santo. Santo. Nós temos... Gente, não falei sobre isso. No Tanar, o termo santo, santificação, aparece mais de 1000 vezes no Tanar, incluindo a Torá e profetas, mais de 1000 vezes. Na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, aparece mais de 300 vezes. Ou seja, em todas as escrituras nós temos mais de 1300 menções de santidade, de santificação, de sermos santos. E que, traduzindo isso, é exatamente um comportamento que se adequa, né? Totalmente adequado às instruções do Eterno, à Torá do Eterno. Exaltai Adonai, o nosso Elohim, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois ele é santo. Salmo 99:5. Louvem o nome de Adonai, grande e tremendo, pois ele é santo. 99:3. Nós sabemos também, né, que todos os profetas, eles exaltavam a glória de Adonai, enfatizando o caráter santo dele. Isaías 6:3. E clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é Adonai dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 5:16. Porém Adonai dos exércitos será exaltado em juízo, e o Deus, o santo, será santificado em justiça. Gente, preste atenção como o Eterno é santificado. Ele é santificado em justiça. O que é justiça? Andar de acordo com as instruções do Eterno. Ele fala santificar em verdade também, né?
Sim, mas o que é a verdade? Vou chegar lá. Olha aí. Porque o teu Criador é o teu marido, Adonai dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, 5. Então, queridos, à luz da palavra das Escrituras, santidade, santificação não é um aspecto religioso. É o que a Maria Lúcia falou ali. Não é o fato da pessoa se investir, né, se paramentar de religioso. Né? Não é o aspecto exterior, é todo o aspecto, é toda a essência, é o viver. É o viver que vai determinar se de fato a pessoa está no caminho da santidade ou não. Então, não é apenas no aspecto externo, é consagração, é oferta, é comunhão, é serviço, é dedicação, é adoração. Isso é santificação. O próprio Yeshua, durante lá o Sermão do Monte, né, lá em Mateus 5, ele diz, Mateus 5, no verso 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então essa perfeição aqui é no aspecto da santificação. Romanos 6,12, olha aqui a parte comportamental. Romanos 6,12, agora entrando na Brit Hadashah. Não reinem, portanto, não deixem reinar, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha aqui, gente, um mandamento. O que é pecado? Transgressão da Torá. Não permita que a transgressão da Torá reine no vosso corpo. Não permitam isso. De maneira que vocês obedeçam às suas paixões carnais. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. É o que eu falei agora há pouco. Vamos cuidar como templo do Rua, como instrumentos de anomia, de iniquidade. Mas oferecei-vos a Adonai como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Adonai como instrumentos de justiça. Heitor, silêncio aí, por favor. 1 Tessalonicenses, vou chegar no verso que o Gutierrez leu, 4, 3, 7. Pois esta é a vontade de Adonai. O quê? A vossa santificação. Gente, qual é a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo lascivo, como os gentios que não conhecem Adonai, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão, porque Adonai, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, para a santidade. Ou seja, vejam a seriedade da questão sexual, a questão do nosso corpo. Vejam isso. E aqui, queridos, são mandamentos claros. Capítulo 20, verso 10 fala: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto quem? Os dois. Tanto um quanto o outro. Percebam porque a exceção que o mundo romano apresenta, lá de Mateus 19, não é o adultério. Porque o adúltero era morto. Tanto quem cometeu o adultério, os dois, né? Os dois ali no ato de adultério eram mortos, homem e mulher. Então quem sobrava? Quem sobrava eventualmente um viúvo ou viúva, ok, né? Tá livre para casar. É a única exceção, né? Rabino Shaul, em Coríntios 7, ele fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Então o marido está vivo, acabou, ele está vivo, não pode. Isso é adultério. Então, queridos, essa é a vontade do Eterno.
contra todas essas coisas, porque Adonai contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos. Ô gente, testificar é testemunhar, né? Testemunhar o quê? A Torá. Ele está aqui aplicando a Torá. O que Rabino Shaul e todos os apóstolos fizeram foi aplicação prática da Torá, é óbvio. Não há nada na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que seja contrário à Torá, né? Volto a dizer, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é o funcionamento, é a colocação da Torá em prática, né? Isso é maravilhoso. Agora sim, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em algumas coisas. É isso? Não, em tudo. Vos santifique em tudo. Em tudo. Gente, percebam, quando nós falamos aí de alinhamento de vida, nós pegamos todas as áreas da vida e vamos alinhando. Alinhando com quem? Com a vontade de alguém? Não, com a palavra do Eterno, porque isso é mandamento. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Então, queridos, considerados irrepreensíveis, algo irrepreensível é algo que não precisa ser repreendido, não precisa de repreensão, não precisa de correção, ou seja, está aprumado, alinhado com o padrão da palavra. Então esse é o padrão. Mas como é santo, 1 Pedro 1,16, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. Olha aí. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, querido, significa que a nossa santidade ela é desenvolvida, né? E conforme já foi dito aqui, quando estamos sozinhos, né, nos nossos pensamentos mais profundos, né, e nas pequenas atitudes diárias. Santidade é um pacto, é um chamado de Deus, que nós podemos ouvir e, obviamente, também não ouvir. É um pacto. Nós só fazemos pacto quando nós temos a plena convicção desse pacto. Não é assim? O casamento é um pacto. Eu me casei, eu fiz um pacto com a minha esposa diante do Eterno. Então eu vou honrar esse pacto diante do Eterno. Aqui o Eterno nos chama a um pacto com Ele, para que toda a nossa maneira de viver seja realinhada, seja aprumada de acordo com os princípios dele. Nós queremos esse pacto. A resposta só pode ser, ou as respostas só podem ser duas, ou é sim ou é não. Se sim, nada fica de fora. Não existe, não, eu quero alinhar 60%, mas 40% eu quero deixar de fora. Eu quero alinhar 99,9%, mas 0,1% vai ficar de fora. Não, não ficará de fora. Porque senão você ficará de fora. O seu nome será cortado. Ou nós nos entregamos a esse pacto, assumindo a nossa parte de responsabilidade nele, que é tão somente declarar e viver dependendo do Eterno, porque aí ele vai produzindo em nós todo o padrão de santidade. Ele fala que é Ele que nos santifica. Agora, Ele nos santifica, obviamente, desde que nós tenhamos essa predisposição. Ele não vai santificar alguém que não quer nada com Ele, é óbvio que não. Escrevendo aos Efésios, Shaul disse: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aí, toda vez que nós ouvimos agora a palavra amor, nós sabemos o que significa, em amor, em independência, em obediência. Esse é o verdadeiro amor. Amar tanto que eu não quero que ninguém se perca. Esse é o amor do Eterno por nós.
né? Ele não quer que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento, né? E Yeshua fala que aquele a quem o Eterno enviar, de modo algum ele lançará fora. Isso é amor. Se o Eterno está enviando, eu vou cuidar, eu quero fazer, eu quero ensinar, eu quero instruir, eu quero caminhar junto, eu quero chegar junto. Isso é amor. Amor está no cuidado, amor está na admoestação, está na instrução. Coisas trabalhosas demais para o amor romano. O amor romano é um amor pronto, né? É a McDonaldização do amor, né? Um fast food do amor. Esse é o amor romano, né? Onde você faz ali, pronto, e tchau, vai com Deus. Toma aqui, toma um dinheirinho aqui, ó, não quer saber de você mais não, vai embora, né? Essa é a forma mais mísera do amor, né? O verdadeiro amor, ele está no meio do povo de Deus, que pega na mão do outro e caminha junto com ele, porque o objetivo é a santificação, é o relacionamento com um Deus santo, e ninguém vai adorar se não se santificar. Ser santo é ser chamado para ser de Deus, né? Num processo de intimidade total com Ele. É ser consagrado, né? 2 Coríntios 7:1 fala assim: ora, amados, pois que temos tais promessas. Olha aqui, promessas de Adonai. E eu amo quando eu vejo isso, porque eu estava falando com uma pessoa essa semana, eu falei assim: teste, gente, pelo amor de Deus, teste, aplique a palavra para ver se ela não vai funcionar. Aplique. Nós temos as promessas nós temos que testá-las. É óbvio que o que eu estou dizendo, eu tenho convicção de que elas se cumprem, mas para aquele que ainda não tem essa intimidade, que está chegando agora, teste, faça a prova com Deus, né? Temos tais promessas. Ora, nós temos tais promessas, então purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Adonai. O que é temor? Temor aqui, gente, é respeito, reverência. Não é temor de medo apenas. Eu não posso servir a Deus porque eu tenho medo, porque o Eterno falou que Ele vai me eliminar da terra. Então, não, eu vou servir, porque senão eu serei eliminado da terra. Não é. Eu quero servir ao Eterno por amor a Ele. Eu quero servir ao Eterno porque o padrão que Ele me apresenta me dá uma vida de qualidade. E isto é, agir de forma contrária é uma coisa louca. Eu uma vez, dialogando com um pseudo-ateu, né, ele falava assim: isso tudo para mim é perda de tempo. E aí eu já tinha ouvido isso de uma pregação lá atrás, eu amei falar isso com ele, e eu gosto de ficar repetindo. Não, ok, beleza, é perda de tempo. Qual que é a perda de tempo? Então vamos raciocinar aqui. Tudo isso que eu estou dizendo, né, que nós temos que andar em santificação, nós temos que obedecer ao Eterno e tal. Qual que é o prejuízo que isso me traz? Me aponte um único prejuízo que obedecer a Deus traz. Eu não consigo enxergar. E é óbvio que não existe, né? Então, qual que é o prejuízo? Não mentir, não roubar, não adulterar, não matar e tal. Em não fazendo isso, eu estou me prejudicando. Então, assim, qual que é o prejuízo? Então, eu opto em obedecer a Deus e não praticar essas condutas. Aí eu vivo uma vida inteira fazendo isso. E aí chega no final, nada disso é verdade. O que eu perdi? Não perdi nada. Eu não perdi nada. Eu busquei ter uma vida de melhor qualidade, uma vida com altos padrões éticos. Agora vamos inverter. Você vive a sua vida do jeito que você está dizendo aí, que não precisa de nada disso. E aí você faz o que bem você quiser. Aí chega lá no final, tudo o que eu estou dizendo acerca do plano de Deus é verdade. E aí? Qual que vai ser o resultado disso? Olha o prejuízo. Ou seja, você estará fora do reino. Então, queridos, nós somos chamados, é óbvio, né, que isso é só uma comparação para aquele que se apresenta como alguém que não crê em absolutamente nada, ou alguém que tenta aí nos convencer do contrário, de que guardar a lei é pesado, de que guardar a lei, andar nos estatutos de Deus
isso causa aí um certo prejuízo. Então nós temos que saber responder a essas pessoas. Efésios 4:24, libertados do pecado e feitos servos de Adonai, tende o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Revistai-vos do novo homem, que segundo Adonai é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aqui, gente. Quando nós nos revestimos do novo ser humano, Yeshua fala em nascer de novo. Então nós temos que nascer de novo. Nascendo de novo, nós estamos nos revestindo desse novo homem, agora criado segundo Deus em justiça e santidade. Então não tem como sair fora. Verdade e santidade. Ser santo é viver em comunhão com os irmãos. Hebreus fala sobre isso, né? Não deixeis de congregar. E aí diz também, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai. Então, sem um corpo é impossível santificar. Sem um corpo é impossível se aperfeiçoar. Por quê? Porque a multiforme sabedoria de Adonai se manifesta por meio do corpo. É por isso que ele cria, que fala a toda a congregação, ninguém fica de fora. É para um corpo, de modo que esse corpo possa ser ajustado, bem ajustado. O salmista lá no capítulo 30, verso 4, diz assim: adorai Adonai na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Cantai Adonai, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Dai Adonai a glória devida ao seu nome. Adorai Adonai na beleza da santidade. Buscar uma vida de santidade não deve nos levar ao mero e automático cumprimento de regras, de mandamentos. Temos que obedecer a todos os mandamentos, mas isso não pode acontecer de forma automática. Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. A cada ação, ela tem que ser internalizada primeiro, para que ela possa ser externalizada. Ou seja, agir da forma correta, com a motivação correta, kavaná, para que nós não ouçamos depois que estamos nos aproximando de Adonai com a nossa boca, com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. Queridos, vejam a oração de Yeshua no capítulo 17 de João. Agora, olha o que Yeshua diz, 17 de 13 a 19. Agora, Yeshua orando, preste atenção nessa oração. Pai, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Gente, presta atenção. Yeshua dizendo: dei-lhes a tua palavra, dei-lhes a tua instrução, dei-lhes a tua Torá, e o mundo os odiou. Prestem atenção, gente. Ter a instrução do Eterno fará com que sejamos odiados pelo mundo, e a razão é muito óbvia, porque vejam o curso do mundo. A cada dia a janela de Overton se move em uma direção. Cada dia se quebra um padrão do Eterno, e está quebrando com tanta facilidade que a janela está fazendo assim, correndo num corredor de forma muito rápida que nós nem percebemos. Algo que era inadmissível aqui, quando ela chega ali, já está todo mundo aceitando. E hoje todo o aparato midiático é para corroborar, para fortalecer esse governo maligno, ou do maligno. O mundo jaz no maligno. Então, queridos, nós somos da luz. Atentemos para essas coisas.
atentemos para os acontecimentos. Fizemos orações aqui, com fins específicos. Atentemos. Deis a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. O maligno, queridos, ele atua na nossa mente. Para quê? Para que nós não cumpramos. No momento de fazer a coisa certa, nós optemos em fazer exatamente o oposto. Para cada mandamento desse mencionado aqui, virá uma oferta contrária. Então esse é o momento da escolha. E nisso só depende de nós. O Eterno não vai nos forçar. Ele já falou, escolham a bênção. Escolham a bênção. Então ele não vai nos forçar a escolher a bênção. Conforme eu disse, a nossa vontade, ela é livre. Ela tem que ser manifestada de forma livre e consciente. Olha aqui o final da oração. Santifica-os na verdade. E aí ele fala o que é a verdade. O que é a verdade? A tua palavra, a tua Torá, a tua instrução é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, pela palavra. Então, queridos, nós temos esse diferencial ético, Essa é a dimensão mais simples da santificação, de santidade, E aí nós olhamos aqui para essa oração e Yeshua falando, eles não são do mundo, Por quê? Porque por pertencermos a Adonai, nós temos valores, padrões e perspectivas éticas totalmente diferentes do mundo. Então é nisso que nós temos que nos concentrar. Essa dinâmica de separação, de santificação, começou lá com Abraão. Tem alguns outros textos aqui, mas eu vou me limitar a ler 2 textos mais importantes que estão na Haftará de hoje, que é Josué e Amós. Para não estender demais. Então, abram em Josué logo depois da Torá. Josué capítulo 24. Gente, eu confesso que eu queria ler o capítulo 24 todo, mas dado adiantado a hora, não lerei todo, mas lerei a partir do verso 14 até o 25. Porque aqui, na verdade, ele descreve toda a trajetória. Ele começa falando aqui no verso 2, assim diz Adonai, o Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Então aqui ele conta toda a história, chamando o povo de volta à obediência, à santificação. Vejam bem, no verso 13: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade em que não edificastes, e habitais nela. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Isso aqui é misericórdia de Deus, gente. O Eterno deu, ou Ele nos dá, ou Ele nos permite usufruir de coisas que muitas vezes são dádivas dEle. É isso que Ele faz com o seu povo. Verso 14: agora, pois, temei Adonai e servi-o com integridade e com fidelidade. Olha aí, nós devemos servir a Deus com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servir a Adonai. Porém, se vos parece mal servir a Adonai, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos a Adonai. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos Adonai para servirmos a outros deuses, porque Adonai é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir. E aí eles confirmam aqui todas as promessas, tudo que o Eterno tinha feito. E aí lá no verso 21, então disse Josué ao povo, disse o povo Josué, não, antes serviremos a Adonai. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos. Olha aqui o pacto, a assunção de pacto, o compromisso. Então, quando fazemos um compromisso, nós somos testemunhas contra nós mesmos, de que escolhemos Adonai para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, agora vem a parte prática. Agora, pois, joguem fora, deitem fora tudo quanto é Deus estranho que há no meio de vós, inclinai o coração a Adonai, o Deus de Israel. Disse o povo a Josué: a Adonai nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da Torá, da lei de Adonai. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo de Adonai. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra vos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que Adonai nos tem dito, portanto será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Elohim. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Servia Adonai com integridade e fidelidade. E por fim, queridos, o texto de Amós. Amós 9, versos 14 e 15. Removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e os plantareis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz Adonai, o teu Elohim. Então, queridos, termino de novo com Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai. Que Ele nos capacite, que nós possamos rogar pela misericórdia de Adonai sobre nós, e que Ele nos capacite e nos conceda o Ruach HaKodesh, para que nós andemos a cada dia em novidade de vida, nos purificando e atingindo esse padrão que Ele nos chama, que é o padrão da santificação. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Amém.